Vamos- Boa tarde, Everton. Boa tarde. O seu áudio está ok, a câmera também. Boa palestra. Obrigado. Então, boa tarde. Sou o Everton Macena. Eu sou especialista em robótica educacional. Trabalho em Recife, com uma ONG chamada Movimento Pro Criança, né, principalmente com turmas de informática básica, manutenção de computadores e robótica livre. Né? E dentre as nossas atividades, né, com os nossos educandos, eu utilizo o programa Inkscape, né, que a gente vai estar vendo hoje, principalmente para uso na cortadora laser, né, que nós adquirimos, mas também, né, para fazer slides, né, como vou mostrar a vocês na palestra de hoje. Então, com o Inkscape, né, dá para fazer várias artes, né, vou estar mostrando a vocês o funcionamento dele, né, e também o programa SOSI, né, que ele pode ser utilizado como uma extensão, né, do Inkscape, ou da forma que eu vou mostrar, que é um programa externo, né, que é uma versão mais recente, que você faz a arte dentro do Inkscape e depois coloca, né, o arquivo gerado no SOSI para fazer o slide. Tá? Então, vou dar o play aqui no vídeo e vou explicando a vocês. Pronto, então logo quando se abre, né, o Inkscape, se tem essa área, né, aí no centro, que é o tamanho A4, né, que seria uma folha de ofício padrão. E lá na área de arquivo, na parte de cima, tá, a gente vai poder, né, que eu vou mostrar a vocês, que a gente vai poder também mudar esse tamanho, tá? Então, o tamanho padrão é esse, tá? E dependendo da arte que você vai querer, você pode colocar ele na horizontal também, mudar o tamanho da arte, né? Então, toda a arte que você fizer, né, que você for querer salvar, vai ser salvo dentro dessa área, tá? Então, ele vai ter aí, né, as ferramentas principais aí na esquerda e acima, tá? Principalmente. E na direita, nessa versão mais nova, ele vai ter aí o atalho. Então, colocando lá na parte de arquivo, né, você tem essa opção aí das propriedades, tá, do desenho, onde ele vai ter, né, esse tamanho A4 e a gente também vai poder colocar outros tamanhos padrões, né? Então vai ter aí o A1, A2, A3, A5, dependendo do tamanho da arte, né, que você vai querer estar fazendo. E embaixo também você vai poder, se você preferir, né, também colocar aí, em vez de milímetro, colocar em centímetro o tamanho, já que por padrão é utilizado em milímetro, tá? E aí você vai poder colocar, né, o tamanho desejado da sua arte, tá? Então a minha arte eu quero, por exemplo, colocar ela no Instagram, quero colocar ela no Facebook. Então eu vou poder pegar, né, essa minha área de trabalho e colocar do tamanho, né, específico para minha arte, tá? E aí dependendo também do seu desejo, se pode também mudar o plano de fundo, tá? A borda também, tá? A coloração ao seu gosto, tá? E aí aqui, por exemplo, tá? Mudei a cor, tá? De fundo. E a borda, tá? Então, mais para visualização mesmo, se você quer personalizar o programa ao seu gosto, tá? Mas, por padrão, é em branco. E aí, né, olhando na barra esquerda, tá? A
gente vai ter, tá? Tanto na lateral, né? À esquerda como acima, ele vai ter uma régua, tá? Que a gente vai poder puxar uma linha para poder colocar, para poder regular, né, a nossa arte e deixar ela reta ou poder colocar ela em paralelo, né, com alguma outra coisa, tá? Então vai poder ajudar, né, utilizando isso. Na área de baixo, tá? A gente vai ter a opção, né, de também dar o zoom, tá? Nessa tela, né? Então ela estava menor, então agora está maior. Então ele vai ser aqui nesse canto inferior direito, tá? Então eu vou poder tanto fazer o giro aí dessa tela, tá? Para esquerda ou para direita, para colocar ele em modo paisagem também. Como eu posso dar o zoom usando o Screw Look, né? O círculozinho do centro do mouse, para dar esse zoom, tá? Nessa arte. Como eu posso também estar utilizando atalhos, tá? Então eu posso estar utilizando o Ctrl, né? Para frente para dar o zoom e para trás no mouse também para tirar. Utilizando o Shift, né? Pressionando o Shift e usando o mouse novamente, eu poderia estar colocando também para a esquerda e para a direita, ou utilizando a barrinha embaixo, tá? Então, mas os atalhos, né, vão servir, né, para facilitar bastante durante o trabalho. E aí, olhando, né, na barrinha lateral esquerda, a gente vai ter em cima a opção de selecionar, tá? Alguma coisa que a gente esteja trabalhando, né, em específico. A segunda ferramenta é a ferramenta de vetorização, tá? Onde a gente pode selecionar os vetores, né? Então, por exemplo, aqui nesse quadrado que foi gerado, eu utilizei aqui, tá? Esse terceiro aqui, ó, terceiro ícone, tá? Para gerar esse quadrado. E aí, se eu pressionasse aqui nesse botão de vetor, né? Eu teria aqui, né? Umas bolinhas, né? Os quadradinhos que eu poderia estar editando aí esse desenho, tá? E aí também, para fazer esse tipo de redimensionamento, né, proporcional, vou estar utilizando as laterais, pressionando o Ctrl Shift, tá? Para ele não perder, né, para ele não distorcer as imagens. E aí lá em cima também eu vou poder, tá? Ele vai ter lá o X e o Y, que vai ser para colocar eles nas margens, tá? Tanto X como Y. Então, no caso, se eu colocar 0, ele vai, né, ir para a borda, né? Ou no X ou no Y, né? Ou ambos. E eu vou ter também, né, como alterar o tamanho, tá? Se tiver um tamanho específico, eu posso alterar lá em cima ao invés de ir redimensionando. Quando eu crio outro desenho em cima, como nesse caso aqui que eu criei esse formato oval, ele vai estar, né, vai dar para perceber que ele vai estar acima, né, desse quadrado azul, ou seja, ele vai estar em camadas, tá? Então eu vou estar aqui com o vermelho, né, o círculo vermelho na primeira camada e o azul na de baixo, tá? E aí nessas ferramentas de cima a gente vai ter, ó, as opções, tá, de colocar ele para frente, né, de outro desenho ou para trás. E aí, nesse caso aí, a gente está apenas com dois desenhos. Então, eu posso estar utilizando ou para voltar uma camada ou para voltar todas, que não faria diferença. Mas quando eu estiver trabalhando com um desenho mais complexo, né, com várias artes, então ele já vai ter, né, a sua serventia real, tá? E é isso tudo para gerar a nossa arte, tá? E aí, lá na seção de objeto, tá? A gente vai ter o preenchimento e contorno, tá? E nesse preenchimento e contorno, a gente vai poder, né, tá
alterando o estilo do contorno, o contorno em si, né, a coloração, e o preenchimento também, tá? Então eu posso também aqui embaixo trabalhar com questão de desfoque. Então, por exemplo, se eu quero fazer algo que vai ter um objeto que tem uma sombra, por exemplo, posso estar utilizando o desfoque para estar utilizando, né, em determinada cor uma sombra, né, um cinzento. Ou eu posso, né, mudar também aqui a questão de ser mais opaco, né, então ele não mostrar o que está atrás, ou algo mais translúcido para mostrar o que está atrás, né, dar uma transparência para dar um efeito, tá? Aí eu vou poder mudar a coloração, tá? É que vai variar, né, dependendo da arte que se quer fazer. Pronto. E aí, continuando, né, nas ferramentas da lateral esquerda, né, a gente vai ter lá, né, as ferramentas para criar polígonos, né, para ajudar. Então, vou ter lá o quadrado, círculo, estrela, imagem 3D, né, uma espiral. E aí eu vou ter as canetas, tá? Vou ter a caneta de mão livre e vou ter a caneta Bezier, tá? Com a caneta Bezier, né, a gente vai conseguir fazer contornos, tá? E aí, por exemplo, aqui, ó, adicionei aqui essa imagem, tá? E aí eu poderia, por exemplo, pegar essa caneta, né, e aqui selecionando, né, o contorno aqui dessa imagem, por exemplo, tá? Para poder selecionar e fazer minha arte, que nesse caso aqui seria, né, o contorno, né, do meu corpo, né? Eu poderia, por exemplo, selecionar para cortar o fundo, para adicionar algo, enfim. Ou mesmo quando eu quero, né, criar um personagem, eu quero pegar algum formato, né, e fazer essa vetorização, tá? Seria justamente, né, e a partir disso eu poderia, né, pegar cada vetor, que seria cada pontinho desse que fosse gerado, né, principalmente para as curvas, e ir modificando, né, ao meu gosto. Porém, a gente vai ter uma ferramenta, né, para poder facilitar isso, né? Seria lá na opção caminho lá em cima, né? A gente vai ter essa opção aqui, tá? Que é rasterizar bitmap. Com ela, você selecionando a imagem, você consegue fazer um mapeamento, tá? Ele vai rastrear, né, a sua imagem. E aí, ó, você vai lá, atualiza, né? Seleciona, atualiza. E aí você vai ter na sua imagem comum à esquerda e você vai ter a imagem vetorizada à direita já automaticamente, tá? E aí, ó, nesse momento aqui eu estou justamente mostrando os vetores, tá? Selecionei lá na esquerda o vetor, né? E com isso, né, tá aqui todos esses quadradinhos, né, são justamente os nossos vetores, tá? Que eu vou poder estar modificando ou excluindo, né? Poder fazer as alterações. E aí também nessa nova versão aí do Inkscape a gente vai estar conseguindo fazer essa rasterização também com ele em colorido, tá? Então poderia, por exemplo, né, tá editando a imagem mesmo, né, ele em colorido, né, para poder utilizar. Tá? Então vou ter lá essas outras opções, tá? Então vou ter a opção de procurar através de cores específicas, então de 2 a 8 cores, ou poder estar utilizando dependendo da imagem, por exemplo, digamos que seja uma imagem preto e branco, então seria melhor estar utilizando, né, a rasterização com duas cores, né? Ou se eu quiser, né, a imagem em si com cor, então poderia fazer essa rasterização com coloração também, tá? E depois, né, quando eu quiser, né, utilizar, estaria colocando aí dentro dessa área lá de trabalho, tá? Da melhor forma que eu quiser. E aí, para utilizar como slide, tá? Em resumo, seria o seguinte, né? Se teria, né, essa arte, que aqui vai estar
mais simples, tá? Mas depois eu vou mostrar a vocês uma mais complexa que eu já fiz para outro evento. E aí, que seria justamente fazer essa arte, né? E adicionar as fotos que você quer mostrar nessa sua apresentação, tá? Em um tamanho reduzido, tá? Vai ser uma opção, né? Uma opção livre para as coisas feitas no Prezi, né? Que a gente deve ter visto, tá? Que dá para se fazer nas slides bem interativos, tá? Só que nesse caso aqui, uma forma bem mais personalizada, né? Uma forma mais do zero mesmo, né? E aí você pode estar utilizando essas ferramentas aí da esquerda também, por exemplo, aí para adicionar texto, tá? É um projeto dos meus alunos de robótica. E aí também, para a hora de utilizar o SOSI, é importante também que se tenha, por exemplo, algo que vá lhe guiar, tá, por trás. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma paisagem, então eu posso me guiar, por exemplo, pelas folhas, né? Então, cada folha de uma planta, por exemplo, vai ser o meu local de slide, para que fique mais fácil de eu me basear depois para colocar em ordem, tá? E também eu colocar alguns desenhos de lado e de cabeça para baixo, tá? Por quê? Porque para fazer as transições, tá? Os efeitos, a gente vai precisar, né, de fazer giros e tudo mais. Então seria importante. Se eu quiser também editar alguma coisa aí, por exemplo, aqui, eu quisesse completar o braço aqui, que na rasterização não foi feito, então eu poderia estar utilizando a caneta Bezier para fazer isso, tá? Então também vou ter ferramentas de coloração, régua, lupa, borracha. Então vão ter várias opções aí, tá? Para fazer essa edição da minha imagem. E aí, após abrir o programa do SOSI, tá? Após salvar lá o arquivo, né? Se pode salvar com Inkscape o arquivo em vários formatos, tá? E então, por exemplo, posso salvar em DXF, PDF, tá? Enfim. Porém, o formato padrão, tá, editável do Inkscape é em SVG, tá? E aí o SOSI justamente quando se abre ele, tá? Ele pede, né, solicita para que você abra um arquivo SVG, tá? E aí após selecionar, né, esse arquivo, né, ele abre, né, esse arquivo SGV, tá? SVG. E aí você vai conseguir, né, utilizando aqui as ferramentas dele, né, fazer as transições, tá? Então, lá em cima eu poderia, né, colocar o título, tá, que seria apresentado na aba do navegador, tá? Que vou mostrar a vocês depois, né, como é aberto, tá? Identificação também. Poderia adicionar links, tá? Vão ter alguns efeitos, tá? Então vê aí, ó. Vou poder arrastar, tá? Eu vou poder dar zoom e vou poder fazer os giros, tá? Que vai justamente gerar os efeitos. Vou poder esconder também as coisas que estão na lateral. E aí eu vou, né, clicando em mais aí na parte inferior esquerda. E aí vou criando aí os novos frames, né, que são justamente, né, os meus slides, tá? E lá na direita, né, eu vou ter lá, por exemplo, o efeito linear, vou ter outros efeitos, tá? E aí, em geral, vou estar utilizando para fazer esses efeitos, quando são efeitos maiores, vou estar utilizando 2 segundos, né? Ou posso estar utilizando o padrão, que é apenas 1 segundo, para fazer esses efeitos, tá?
eu vou fazendo, né, esses giros, tá? Então, cada frame desse, tá, vai ser justamente, né, o meu slide ou um efeito da transição, tá? Então, eu quero parar em alguma parte, então vou parar, né, e já criar outro frame para poder dar o zoom, tá? E aí eu posso excluir, né, tem uma lixeirinha à esquerda, ou posso adicionar. Após terminar aí o meu slide, tá? Eu estaria clicando aqui, ó. Tem uma tela de apresentação e depois à direita tem um ícone para se salvar, tá? Após salvar, ele vai criar 4 arquivos, tá? E desse arquivo, né? Ele vai estar tendo 2 arquivos para você abrir o navegador, tá? Então você não precisa ter internet, tá? Mas você precisa ter um navegador de internet instalado, tá? Um browser. E você vai estar clicando, né, em um desses arquivos, né? Um deles é o SVG, que você vai poder editar, né, se você precisar, tá? Ou abrir lá dentro do Inkscape, ou abrir aqui no Source. E os outros 2 são para você abrir aqui direto no navegador, tá? Que eu vou mostrar a vocês. Deixa eu tentar compartilhar aqui para vocês a tela. Pronto. Então, só para finalizar, tá? Então, justamente clicando, né? Colocando para abrir o HTML direto no navegador. E aí você vai ter na sua apresentação aqui, tá? Direto nele. E aí você vai, tá? Pressionando assim como o slide comum, tá? E vai mostrando o seu slide, tá? Aqui eu mostrar aqui a vocês, tá? Dei uma embaçada que foi de um outro evento, tá? Do Franzininho, que também teve uma palestra sobre ele aqui na Latinoé, tá? E aí você vai tendo efeitos, tá? E aí a ideia também é lá quando você está criando o arquivo, você vê se, por exemplo, entre esse efeito aqui que está lá embaixo e esse outro, ele está travando um pouco. Então o que é que eu poderia fazer? Tá com muita transição para pouco tempo. Então, eu poderia, né, adicionar, ao invés de 1 segundo, ficarem 2 segundos, né, 2, 3, para poder pegar esse efeito em si, tá? E aí tá os meus contatos, tá? Pra quem tiver interesse de ver mais o trabalho, né, do Movimento Pro Criança, ou tirar algumas dúvidas, tá? E é isso. Obrigado aí pela presença de todos. Olá, Everton. Se quiser me passar os links para eu colocar ali no chat. Certo. Prontinho, tá lá montado. Vou colocar na tela. Perfeito. Muito obrigada, Everton, pela participação, pela palestra. Até a próxima aí. Até a próxima. Obrigado.